discípulo amado do Senhor. João 15, nós vamos dar continuidade nós iremos ler do capítulo 15 a partir do versículo 8 e iremos anexar com 1 João capítulo 3 a partir do versículo 20. Amém? Nós iremos começar lendo João, o Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 8, e depois faremos uma junção da carta de 1 João, capítulo 3, a partir do 20. Amém? Vamos lá. Sabemos que os dois evangelhos, uma é epístola e o outro é carta, mas são escritos pela mesma pessoa. Amém? O mesmo João que escreveu o evangelho, o discípulo amado, é o mesmo João que escreve as epístolas. Amém? Todos sabiam disso já? Amém. Vamos lá. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Você pode transferir aqui gozo por alegria. Amém? Amém. Gozo por alegria. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei. Tem algumas Bíblias que está, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Só até aqui. No versículo 18 ele vai entrar num outro assunto. Amém? Eu dividi esse capítulo em 3 para nós entender os propósitos do próprio texto. No versículo 8 ele começa trazendo algumas obrigações para que nós venhamos ser identificados como discípulos de Jesus. Não adianta só falar que crê. Não adianta. Falar que crê em Jesus e não fazer as obras que Ele nos comissionou
É a mesma coisa de você pensar que tem bife no prato e comer com salada. É a mesma coisa. Para que Cristo nos salvou? Para que Ele pagou um preço tão alto na cruz do Calvário? Como foi pregado no domingo, como foi ministrado, ao ponto da própria humanidade olhar para Ele e o desprezar, não fazer caso dele algum, ao ponto dele ser julgado. Arrumaram ali na casa do sacerdote duas testemunhas falsas e acusaram ele de blasfêmia e sedição. E aqui ele começa dando alguns exemplos, porque esse texto aqui, irmãos, ele foi feito para discípulos, ele foi feito para obreiros. Ele não foi um texto, não vai se encaixar esse texto para quem não é discípulo. E ele está colocando aqui algumas ordens e ao mesmo tempo ele está dando aqui algumas dicas de como produzir. Ele começa falando no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É muito diferente de você crer em Jesus, crer na salvação e ser discípulo dele. Para ser discípulo de alguém, seguidor de alguém, você tem que parecer com essa pessoa. Você tem que ter algo que chame a atenção da semelhança dessa pessoa. Ele está falando aqui que se você o conhece e não produz, você não é discípulo dele. E como fazer para que as pessoas sejam realmente alcançadas pela palavra de Jesus? É muito simples. É só falar de Jesus. Mas quando você fala de Jesus, fale como se fosse uma pessoa muito próxima tua. Fale dos atributos dele. Fale do que ele pode fazer na vida de uma pessoa. E para nós falarmos disso, nós temos que ter convicção daquilo que ele pode produzir. Jesus curava? Curava. Jesus libertava? Libertava, sim. Jesus ensinava? Sim. Então esses mesmos atributos e dons, agora ele nos pertence. Porque numa das palavras dele, ele falou: olha, vocês farão coisas maiores, se vocês crerem em mim, vocês farão coisas muito maiores do que eu fiz. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o ministério dele duraria no máximo 3 anos e meio, mas que esse ministério não iria parar. Esse ministério ele prosseguia através dos seus discípulos. Então, quando você, por exemplo, for falar de Jesus, você fale como discípulo de Jesus. Se você for orar por alguém e orar em nome de Jesus, você tem que saber que o poder e a virtude de Jesus está sobre a sua vida. Amém. Então, por que nós não atraímos tantas pessoas para Jesus? Por uma simples razão. Porque dentro de nós ainda há muitas dúvidas a respeito de Jesus. Por quê? Porque isso é simples de explicar. Jesus está no monte, não sei se é Tabor, eu não sei que tipo de monte que era aquele, não sei se era o irmão, mas ele está lá com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E diz a palavra que eles passaram a noite ali. Eles passaram a noite. Jesus passou a noite orando. Ali Jesus foi transfigurado. As suas vestes ficou branca como a alva. Os discípulos presenciaram tudo isso. Os 3. Pedro fala uma bobagem. Não sabia o que estava falando. Quando ele falou: Senhor, o Senhor quer que prepare aqui 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E o próprio Deus rasga os céus e corrige a bobagem que Pedro tinha falado. Ele fala: esse é meu filho amado e nele vocês têm que ouvir. Glória a Deus. Vocês têm que ouvir. E quando Jesus desce,
já de manhã, depois dos três terem contemplado tudo aquilo, ele encontra uma grande discórdia com os demais que ficaram. Está lá os discípulos de Jesus discutindo com os escribas. E nesse inteirinho que eles estão discutindo, tem uma alma que está morrendo. Tem um menino que está sendo escravizado por Satanás. Diz a palavra que esse menino era possesso de um demônio desde do seu crescimento, da sua juventude. Uma hora o demônio lançava esse menino na água, outra hora esse mesmo demônio lançava esse menino no fogo e estava destruindo a vida do menino. Enquanto o pai do menino está clamando por um resultado, por algo concreto, clamando para que o problema fosse solucionado, os discípulos deixaram entrar a incredulidade no coração. E Jesus, quando desce do monte, ele fala: geração incrédula, até quando estarei com vós? Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que andar nos passos de Jesus. Então, fazendo essas coisas, as coisas que ele fez, é naturalmente que haja milagres. É naturalmente que as pessoas sejam libertas. Porque ele mesmo falou que não era nós que iríamos falar, mas sim o Espírito Santo que iria falar através das nossas vidas. Então, se as coisas não estão acontecendo, algo está errado comigo. Eu não estou sendo discípulo de Cristo. E eu não estou falando isso, irmãos, porque a igreja está vazia. Muito pelo contrário. A igreja está com um bom grupo aqui, um grupo de discípulos. Mas eu quero falar para vocês que a unção do Espírito Santo, ela está em nós. Aleluia. O que está faltando é nós usá-las com a autoridade de Cristo. Olha que interessante. Ele fala que essas coisas acontecem para que o Pai seja glorificado nele. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, uma pessoa que fala que crê em Cristo, mas está fora da comunhão de Cristo, e não faz aquilo que Cristo manda, ele está falando só de boca. Ele pode até crer em Cristo, ele não perderá a salvação, mas ele não é discípulo. Discípulo é seguidor. O discípulo, ele faz aquilo que o mestre faz. E ele vai dando outros exemplos aqui. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, o que Jesus quer fazer conosco? É uma fonte inesgotável. Todos os dias, nós nos alegraremos na plenitude do Espírito Santo, e esta alegria, ela é completa, baseada naquilo que ele já fez na cruz. E essa finalidade do que ele fez por nós que vai nos trazer a motivação de produzir para o seu reino. Nós temos que lembrar que dificilmente nós não seremos completos. Por quê? Porque o gozo, a alegria dele já está em nós. O gozo dele já está implantado em nós. Então nós não temos motivo de falar: olha, nós não fazemos porque nós não temos motivação. Lógico que temos motivação. E eu quero falar de uma grande motivação nessa noite. A maior motivação que aconteceu nas nossas vidas
Foi quando nós fomos selados pelo Espírito de Deus, através de Jesus Cristo. Glória E hoje, esse Espírito é que nos faz caminhar de glória em glória, de bênção em bênção, Glória. e de vitória em vitória. Aleluia. Amém. Então, uma pessoa que está em Cristo, ela tem o seu gozo completo, porque a unção, a plenitude, os dons, estão tudo introduzido na vida de um discípulo. E o discípulo de Jesus, por que ele cresce? Porque Jesus, o que ele fazia, ele atraía multidões. Ele atraía multidões. Quando ele pregava, ele atraía multidões. A palavra dele mudou em alguma coisa? Então é necessário que aqueles que são discípulos, quando estiverem falando dele, a certeza é que multidões serão atraídas. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. Então ele não está mandando aqui, por exemplo, eu quero usar alguns assuntos que as pessoas têm colocado como destaque nas igrejas. Jesus não está pedindo aqui para você ser um grande dizimista. Jesus não está pedindo aqui para você ser uma pessoa que ora 10 horas por dia. Jesus não está pedindo aqui para que você seja uma pessoa que deu o seu salário na igreja. Jesus não está pedindo nada disso. Jesus só está falando que nos amou ao ponto de entregar sua própria vida, e que nós venhamos fazer o mesmo. E muitas vezes eu não me pego fazendo isso, Luiz. Eu me pego vendo os erros do irmão. Eu me pego apontando as falhas do irmão. E a única coisa que ele está falando, o meu mandamento é este: que ameis uns aos outros. É simples de fazer isso. Agora, por que é simples? Porque ele está dando a lição aqui para a igreja. Ele está falando: olha, se realmente vocês permanecerem no meu amor, vocês irão conseguir fazer essas coisas. Irmão, não pense que é fácil suportar as pessoas, porque cada um pensa de forma diferente. Tem aquele irmão que é melindroso, tem aquele irmão que é falador, tem aquele irmão mal-humorado, tem aquele irmão que te liga meia-noite para falar de coisas bobas, tem aquele irmão que fala mal de você. Sabe, irmão, nós temos que amar. Olha, é o que o texto está falando. Nós não somos discípulos? Então ele está dando aqui uma cartilha de como você atrair as pessoas. É amando, é sendo hospitaleiro, é se doando. Sabe, se realmente nós queremos que esse ministério ele seja numeroso, é fácil. É fácil. Primeiro, nós temos que trabalhar falando de Cristo. E falando simples. Falando que Ele cura. Falando que Ele salva. Aleluia. Pedindo às pessoas: posso orar por você? Posso orar por você em nome de Jesus? Eu quero dar um testemunho rápido para vocês aqui. Tem quase 9 anos que eu parei de trabalhar registrado. E tinha uma senhora chamada Dona Elza. E o estacionamento onde eu trabalhei é um lugar muito movimentado, que é o estacionamento onde fica a FGV, onde fica a maioria dos escritórios dos melhores médicos do consultório. E a Dona Elza, ela não era crente. Não era crente, e ela passou, e nós sempre se cumprimentávamos. E ela falou: Alexandre, ora por mim que eu vou fazer um exame do coração e talvez eu tenha que parar de trabalhar, porque dependendo daquilo que o médico falar e aquilo que o laudo acusar, eu vou ter que parar de trabalhar. Isso ela já tinha aproximadamente 67 anos. Senhora muito boa, fazia um café. Não sei por que eu sou atraído pelos velhinhos. Sempre eu tenho uma patota de velhinho que me acompanha.
E o estacionamento estava assim, Luísa, cheio de americano. E eu falei, dona Elza, a senhora quer ir em Jesus? E ela, meio desconfiada, falou, creio. Eu falei, quer que eu ore pela senhora agora? Ela falou, quero. Então, enquanto os manobristas estavam manobrando o carro, eu orei por aquela mulher no meio do estacionamento lotado. Glória a Deus. Qual foi o resultado disso, irmãos? O resultado foi que quando os exames saíram, ela estava curada. Glória a Deus. Ela estava curada. Sabe qual foi o resultado disso? A dona Elza se converteu. Oh, aleluia. E o melhor de tudo, a dona Elza, se ela ainda estiver viva, ela congrega numa igreja lá na Zona Norte. Aleluia. Então, naquele momento, eu fui tomado pelo Espírito Santo. Irmãos, Glória a Deus. que Amém. nós voltemos a fazer essas coisas. Amém. Sabe, não faça. Sabe, não fique coagido, nem com medo de falar. Não, ore pelas pessoas. Amém. Mas nós mais falamos mal do que oramos pelas pessoas. Amar uns aos outros, independente de quem é a pessoa. Irmão, tem pessoas na igreja que dão muito trabalho, mas elas são de Cristo, elas são amadas por Cristo. Amém? Amém. É assim mesmo. Orar, irmão, sem medo. Olha, na fila do banco, dentro da igreja, fora da igreja. Eu vou dar um exemplo novo para nós. Sábado, nós iremos fazer um trabalho aqui. Um trabalho de cadastrar as pessoas. Provavelmente eu vou precisar de 4 pessoas para fazer isso. Nós iremos sair a partir das 10h30 até meio-dia, pegando o nome das pessoas para falar do evento do dia 27. É um grande momento, Luiz, que nós temos de entrar na casa das pessoas e se identificar. Falar, eu sou o pastor Alexandre do Ministério Pedra Angular aqui na rua do número 161, e nós iremos fazer o convite. Eu vou fazer é planilha que fala ou é uma... Não, mas tem aquilo que coloca, que bate na cabeça das pessoas com aquilo. Prancheta. Eu vou ver se eu arrumo para umas 2 pranchetas. Então nós iremos pegando o nome das pessoas, falaremos para elas que vai ter um sorteio, que realmente terá. E com isso é a oportunidade que nós temos de falar de Jesus. Mas falar com autoridade. Com autoridade. Porque, irmão, sabe quando é que vai começar a acontecer milagres? Quando nós começarmos a falar de Jesus. Amém. Amém. Orar pelas pessoas. Vamos lá. Então, não há motivo de uma pessoa que está em Cristo, me perdoe naquilo que eu vou falar, a pastora não gosta muito disso, mas eu não concordo, irmãos. Eu não concordo. Quando eu fico sabendo de uma notícia que um pastor tirou a sua própria vida. Eu não concordo com isso. E nem eu concordo. Por que eu não concordo? Porque ele está falando aqui que o discípulo dele tem um gozo completo. E a palavra gozo aqui é alegria. Então, por mais que uma pessoa venha a desanimar, a desmotivar, que é natural, mas quando você tira a própria vida, é como se você falasse que Cristo não está em você. Eu não estou falando aqui que uma pessoa que tira a sua própria vida vai para o inferno. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso, irmãos. Mas não é discípulo de Jesus. Não é. E não adianta, irmão. É a Bíblia que está falando. Se ele está falando que se nós estivermos nele e ele em nós, o nosso gozo será completo. Então quer dizer que todos os atributos, dons e poder dele está em nós. Amém. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Nós não somos só discípulos, nós somos amigos dele. Se fazeis o que eu vos mando. O que ele manda aqui? Está lá atrás, amar. Então, querido, eu acho que muitas vezes eu tenho sido inimigo desse Senhor. Porque às vezes me falta tanta paciência, irmãos. Sabe, até com vocês. Sabe, e eu fico
pensando, falei, meu Deus, será que eu sou realmente discípulo dele? Porque esse mandamento é coisa simples. Você quer ver uma igreja crescer? Ame. Abrace. Abrace as pessoas. Tinha uma coisa que funcionou muito tempo na antiga igreja, que era até um trabalho que se fazia. Quando chegavam os visitantes, o pastor já era já estava dentro do trabalho da igreja. Era automático. Saía todo mundo e ia abraçar. E muitos testemunhos que aconteceram era isso. Olha, sabe por que eu fiquei na igreja? Foi nem por causa da palavra, mas eu fiquei na igreja porque quando eu cheguei, essa igreja se abraçou, irmãos. São coisas muito simples. Sabe, você não precisa ter uma boa oratória, não precisa gritar, não precisa aquela oração bonita. Abrace, dê suporte, em nome de Jesus. Amém. Está falando aqui que nós somos amigos dele. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e dê fruto. Aqui é uma ordenança. Aqui ele não está falando assim, olha gente, se vocês quiserem, olha, se vocês tiverem um tempo, tiver aí sem fazer nada, e se vocês produzir fruto, beleza. Mas também se vocês não produzir, fica tranquilo. Nada disso. Ele falou que nos escolheu, nos nomeou, para que nós vá e produza. E para produzir, nós iremos produzir em nome de quem? Dele. Mas nós temos que falar menos de nós, falar menos do ministério e falar mais da unção de Jesus. Amém. Quando nós começarmos a falar do poder de Jesus, a falar da pessoa de Jesus, a falar das virtudes de Jesus, pode ter certeza que as demais coisas Ele mesmo fará. Amém. Porque Ele não vai me envergonhar. Ele não vai me envergonhar. Amém. Aconteceu muitas vezes, depois que Jesus foi para o Pai, os discípulos continuaram na caminhada. E Pedro e os demais apóstolos passaram momentos difíceis. A cura de Lídia, a cura daquele enfermo em Tessalônica. Ou vocês acham que era fácil para ele? A primeira prova que Pedro e João tiveram foi na Porta Formosa. Eles estavam com medo, escondidos numa casa, 3 horas da tarde. Eles vão lá para o templo, para a oração, para a hora nona. E está lá um Cláudio, um manco, um aleijado, já vivia muitos anos ali. E olha como as coisas acontecem, irmãos. Nunca devemos desacreditar dos milagres, do poder, da majestade desse Deus. Pedro olha para aquele homem e fala: eu não tenho muita coisa importante. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo aqui que irá mudar a tua vida. Fitado naquele homem, olhou para ele e falou: olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus, amém. O maior presente que aquele homem pôde ganhar foi essa palavra, porque talvez ele já tinha ganhado na vida dele ouro e prata e esmola, mas ele nunca tinha ganho a cura. E a alegria foi tanta que ele entra no templo pulando.
E por causa daquilo, Pedro e João sofreram, mas diz a palavra que onde eles passavam e oravam, até algum lugar onde eles oravam, estremecia. Glória. Então, querido, vamos falar de Jesus. Se realmente nós somos discípulos de Jesus, vamos falar menos de nós. Vamos falar menos das nossas lucubrações. Vamos falar menos dos nossos dons, das nossas inteligências. Fala de Cristo. Sabe por quê? Muita coisa vai mudar. E isso, quando você falar de Cristo, consequentemente, a igreja, ela começa a crescer na parte numérica. Porque as pessoas vão vir aqui, não é por causa do pastor Alexandre. As pessoas não vão vir aqui por causa da pastora Evelyn. As pessoas vão vir aqui por causa do nome de Jesus. Amém. E esse nome está acima de todo nome. Amém. Diz a palavra de Deus em Filipenses 2, a partir do 5. Diz que no nome dele todo joelho se dobrará, Aleluia. toda língua confessará que ele é Senhor. Adore esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Na próxima quarta-feira, nós fechamos essa mensagem e já entramos direto na carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 20. Amém? Porque é um assunto maravilhoso, gostoso, poderoso. E eu tenho certeza, irmãos, que hoje esse ministério está mudando. Glória a Deus. Hoje eu vejo o Senhor Jesus derramando sobre nós uma unção nova. Aleluia. Eu vejo o Senhor nos tocando, sabe, nos motivando e falando: filhos, é o meu nome que está em xeque. É eu ainda que opero, não é você. Não é porque você é inteligente, não é porque você sabe pregar. Muito pelo contrário, você só prega aquilo que é meu. Sabe, irmãos, essa semana ainda nós teremos resultado dessa nova missão Glória a Deus. que está sendo derramada sobre você nessa noite. Feche os teus olhos. Oh, papai, nós somos os teus discípulos, Senhor. Sabe, meu Deus, nós somos escolhidos, fomos escolhidos para trazer as boas novas, Senhor. E eu sei, meu Deus, que quando nós falamos no teu nome, o inferno se abala. Eu sei, meu Deus, que quando nós falamos no teu nome, vidas são resgatadas. Eu sei que quando nós falamos no teu nome, vidas são libertas. Eu sei, meu Deus, que o bêbado se torna uma pessoa justa, o ladrão é convertido, o drogado é purificado. Então, meu Deus, eu estou recebendo desse revestimento. Nessa noite nós estamos recebendo uma unção nova. Uma unção, meu Deus, de autoridade sobre nós. Amém. E muito obrigado pela tua palavra, porque é ela que nos motiva Verdade. a falar do teu amor. Verdade. Meu Deus, durante essa semana, a partir de hoje, iremos exercer aquilo que o Senhor colocou em nós. Amém. O nosso chamado, a unção, a alegria, a motivação. Ó Espírito Santo, nós te adoramos porque tu és o nosso penhor. É o Senhor que habita em nós, Pai. E se o Senhor habita em nós, Verdade. nós falaremos e produziremos Aleluia. para o teu reino em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, adore esse Deus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Que palavra maravilhosa, irmãos. Amém.